Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês da onde surge essa famosa fórmula aqui da área do círculo πr ao quadrado. Essa fórmula já é conhecida desde a Grécia Antiga e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês da onde essa área surge a partir de alguns conceitos razoavelmente simples que eu acho que a maioria das pessoas vão conseguir compreender. Vamos lá. A gente só tem que partir do princípio que a gente conhece, né, que a circunferência de um círculo ela vai ser dada por 2π vezes o raio. Né? Essa expressão ela surge a partir do fato que se a gente se a gente pudesse fazer aqui, né, uma medida, né, e fazer a razão entre a medida da circunferência desse círculo grande e a circunferência desse círculo pequenininho aqui, a gente consegue achar que essa razão vai ser simplesmente a razão dos raios. Né? E isso mostra que quanto maior a circunferência que você vai ter, maior é o raio que você vai ter. E a constante de proporcionalidade, né, que você tem nesse caso é a constante 2π. Né? Que a gente sabe que é um número irracional e tem todas as propriedades matemáticas dele lá. Bom, como a gente quer aproximar a área desse... A gente quer encontrar, mais do que aproximar, a gente quer encontrar essa área do círculo, uma maneira que a gente pode fazer é imaginar que a área do círculo vai ser simplesmente a área de figuras dentro do círculo, que no caso, vamos imaginar que a gente vai ter aqui um polígono de... vamos lá, 4 lados, né? Então a gente vai ter um quadrado aqui. Dessa maneira aqui, de maneira que a gente aproxime a área do círculo, no caso aqui, que a gente está aproximando para a área de um quadrado. E aqui a gente vai ver que esse quadrado é formado por quatro triângulos, né, iguais. Então, se a gente calcular cada área desses triângulos aqui, né, e multiplicar, né, por 4, a gente vê que a gente consegue uma aproximação para a área do círculo. Só que nota, toda essa área aqui está sendo perdida nessa aproximação. Aqui. Mas a gente não precisa parar por aí, né? A gente pode sempre colocar mais uma figura, tipo, um polígono de mais e mais lados, de maneira que essa área aqui vai ficando cada vez menor e a área vai se aproximando à área real do círculo, que é πr ao quadrado. Mas beleza, vamos mostrar isso. A ideia aqui, né, aqui eu mostrei já, tipo, começando aqui como se a gente quisesse um polígono de 3 lados, né, um triângulo, como que a gente vai quebrar esses ângulos, né? A gente vê aqui que se a gente tiver um triângulo equilátero inscrito, né, a gente vai ter que esse ângulo vai ser de 120 graus. 120 graus aqui escrito em radianos, né, que a gente vai usar ângulos em radianos, que eles são mais tranquilos de tratar quando a gente faz esse tipo de cálculo. Ele vai ser 2π dividido por 3, que é 2π dividido pelo número de lados. Né? Mesma coisa que quando a gente faz com esse quadrado. Né? A gente vê que o ângulo é 90, e esse ângulo 90 em radianos é 2π dividido pelo número de lados aqui. Então, quando a gente vai construir um polígono desse tipo, que agora partindo já com um polígono de n lados, a gente vai ter que cada ângulo que vai se formar aqui nesses n triângulos vai ser 2π sobre n. Então, se a gente conseguir calcular a área de cada triângulo desses daqui e multiplicar por n, a gente vai conseguir uma aproximação, à medida que n é grande, cada vez melhor da área do círculo. Então, vamos calcular a área desse triângulo. A área desse triângulo aqui que eu destaquei. Ele vai ser o seguinte. Vamos desenhar aqui. Eu vou desenhar até aqui exagerado para ficar mais fácil de enxergar. Esse ângulo aqui, né, da abertura dele, vai ser 2π sobre n. E além disso,
esses dois lados aqui, né, que você vê que eles formam triângulos isósceles, né, esse lado aqui ele vai ser simplesmente o raio do círculo que a gente está querendo calcular a área. E, como a gente sabe, né, de geometria, a área do círculo vai ser o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Bom, a gente tem que achar desse triângulo a base e a altura, né? Para achar a base, é bem tranquilo. A gente pode traçar essa altura aqui e automaticamente esse ângulo aqui que é formado, ele vai ser o ângulo de π sobre n, né? E como essa parte aqui, né, que seria a metade da base, né, b sobre 2, ela vai ser o cateto oposto. E o cateto oposto ele vai ser o quê? A hipotenusa vezes o seno do ângulo, né, que aqui o seno é π sobre n. E a altura aqui desse triângulo vai ser o cateto adjacente, né? Então, vai ser também bem simples, vai ser R vezes cosseno de π sobre n. E aqui, no caso, para encontrar a área, você vê que vai ser simplesmente multiplicar essas duas coisas, né? Porque aqui a gente já tem o b sobre 2 e aqui o h. Então, a área desse triângulo branco como um todo vai ser simplesmente, no caso, né, b sobre 2 vezes h vai ser igual a r quadrado vezes seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n. Beleza. Aqui, se a gente quer agora achar a área do círculo, que eu vou chamar de AN, né? Ou seja, a aproximação de um polígono de n lados, né? Vai ser simplesmente n, no caso, né? Que a gente está interessado, n, né? Vezes r ao quadrado, vezes seno de π sobre n, vezes cosseno de π sobre n. Aqui, no caso, o que a gente pode fazer é multiplicar e dividir por π essa expressão, né? Então, a gente vai ter aqui, no caso, π r ao quadrado vezes seno de π sobre n vezes n dividido por π vezes cosseno de π sobre n. Aqui, ó, nota essa expressãozinha aqui, né? Você pode escrever ela também como sendo seno de π sobre n dividido por π sobre n. Nota que, à medida que n vai ficando grande, essa expressão aqui, essa expressão vai se tornando do tipo 0 sobre 0. Por que essa expressão vai se tornando 0 sobre 0? Porque como n vai ficando grande, θ sobre n vai ficando cada vez menor. E o seno de 0, né, como a gente sabe, ele é 0. Então, se o ângulo dentro dele está ficando próximo de 0, essa expressão ela vai ficando do tipo, né, que ela é do tipo, ela não é 0 sobre 0, né, mas ela vai ficando do tipo 0 sobre 0. E essa expressão, ela para ser calculada, a gente precisa de alguns conceitos de cálculo, de limite. Só que tem uma maneira da gente não precisar calcular essa expressão para encontrar a área do círculo. Uma maneira é a seguinte, né? É a gente calcular, a partir dessa aproximação aqui, o que seria a aproximação da circunferência do círculo, né? Basta a gente fazer a soma desses ladinhos aqui, né? Que estão destacados aqui. Se a gente somar cada uma dessas bases, né, n vezes, a gente tem uma aproximação da circunferência. Então, vamos lá. Se a gente faz essa aproximação, eu vou chamar essa circunferência aqui, né, de Cn, ela vai ser n vezes o tamanho da base. Essa base que a gente viu, ela vale 2r seno
de π sobre n, né? É isso que a gente encontrou. Então, se a gente fizer o seguinte, que foi o mesmo que anteriormente, multiplicar e dividir por π, a gente vai ter o seguinte. Então, aqui vai ser π vezes 2r, aí vai ser seno de π sobre n, vezes n dividido por π. Aqui, ó. Você vê, ó, que essa expressão aqui, ela repete também na expressão da área do círculo. Então, o que a gente pode fazer é calcular a divisão, né, entre AN e CN. Essa divisão vai ser simplesmente o seguinte, vai ser πr ao quadrado vezes essa expressão aqui do seno, vezes o cosseno de π sobre n, tudo isso dividido por 2πr, essa expressão do seno. Essa expressão do seno, ela se cancela, né? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar, aqui no caso, r quadrado que corta com e, então vai sobrar um r só, π vai cortar com π, e sobra r sobre 2 vezes cosseno de π sobre n. Então, o que a gente pode fazer? Nota que se a gente tomar a expressão, né, no caso, tomar n indo cada vez maior, ou seja, n indo para infinito, a gente vai encontrar a área que vai ser exata e a circunferência que vai ser exata. Então, e se a gente colocar n ficando cada vez maior, a gente vê que esse ângulo aqui ele vai se aproximar de zero. E o cosseno de zero, como a gente já sabe, é 1. Então, aqui a gente pode simplesmente falar que a área do círculo exata dividido pela circunferência do círculo exata vai ser simplesmente r sobre 2. Então, o que a gente sim pode fazer bem tranquilo é fazer essa passagem, né? Botar a circunferência para cima. Então, vai ser a área vai ser igual a circunferência vezes r sobre 2. Só que a circunferência exata, como a gente já tinha falado no começo do vídeo, é 2π vezes r. Então, a gente vai ter aqui 2π vezes r sobre 2. Aqui o 2 a gente vê que ele vai se cancelar. E, finalmente, a gente consegue encontrar que a área do círculo vai ser π vezes r ao quadrado. Então, olha lá que legal. A gente conseguiu encontrar qual que vai ser a área do círculo. E aqui eu queria fazer só um comentário bem breve para a gente terminar o vídeo, que como a área do círculo tem esse valor, a gente consegue concluir que essa quantidade que a gente queria calcular, né, esse seno de π sobre n dividido por π sobre n, na medida que n vai ficando cada vez maior, isso daqui vai se aproximando de 1. E essa expressão aqui, ela é muito importante quando a gente está calculando, a gente já está em matemática mais avançada, né, em cálculo. E essa expressão ela vai ser muito importante quando a gente caracteriza um monte de propriedades de funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. As propriedades dela de taxa de crescimento, taxa de decrescimento, concavidade, o que é muito importante na área do cálculo. E que a gente vê que a gente conseguiu achar aqui, né, de uma maneira meio que... a gente achou de maneira geométrica, né? Essa expressão que vai ser muito importante depois quando a gente for trabalhar com cálculo, que eu pretendo ainda gravar alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Então, eu acho que para esse vídeo já está ótimo, né? A gente conseguiu demonstrar a área do círculo e imagino que eu tenha satisfeito a curiosidade de muita gente.
Então eu acho que o vídeo fica por aqui. Eu agradeço muito quem assistiu. Se inscreva no canal e assista os outros vídeos do canal, talvez vocês gostem. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu e até mais.